Nenhuma noção. Tanto que nós fizemos uma campanha para o livro dos 70 anos, uma campanha na Folha Bancária, pedindo às pessoas que tivessem documentos em casa que nos enviassem. Muitos nos enviaram ao longo desses quase 30 anos que eu trabalhei no sindicato. A gente recebia a documentação das pessoas, recebia doações com bastante constância, né? Recebemos doações do filho do Milton Marcondes, recebemos doações do Gilmar Carneiro. Gilmar Carneiro tem uma pasta só dele, aliás, tem 3 pastas só dele, lá no acervo físico, né, com correspondência, com palestras, ou seja, tudo aquilo que ele julgou que deveria ser guardado aqui no sindicato. E outros bancários que fizeram doações aí ao longo do tempo. Doações de folhas bancárias, de jornais de banco, tudo isso a gente recebeu. Então, a dimensão da importância desse acervo, ela surgiu para a maioria dos bancários e para a diretoria que estava aqui no momento, a partir do livro. Aquele livro dos 70 anos foi assim, um descortinamento, você entendeu? Abriu os olhos do pessoal sobre o que aqueles bancários fizeram nas décadas passadas, né? E para manter esse sindicato de pé, para manter esse sindicato aguerrido, que mesmo durante a ditadura, com toda aquela noção militante que a gente tinha, dos pelegos, ou não sei o que e tal, se a gente for investigar, eu não olho mais com o meu olhar de militante radical sobre esse povo que manteve os sindicatos de pé durante o período da ditadura. Eu olho com compreensão, né, no sentido de que eles faziam o que era possível fazer. Né? Temos, inclusive, relatos de muitos bancários que foram presos no primeiro momento, no primeiro minuto da ditadura. Bancários foram perseguidos, foram presos, não precisavam nem ser direção, né? Não eram dirigentes, eram bancários assim, militantes que apareciam, que falavam, que colocavam a sua cara à tapa. Então esses daí foram perseguidos e foram caçados, tanto em 64 quanto em 68, né? Pelos dois AI-5 e AI-1, né? Tivemos o AI-1 também. Então, o livro dos 70 anos, né? Nessa investigação que nós fizemos desses 70 anos, ele foi importantíssimo no sentido de descortinar todo esse passado, toda essa luta, e dar para aquelas gerações ali, né, dos anos 90, 70 anos foi em 93, dar para aquelas gerações no sentido de que esse sindicato sempre foi um sindicato de luta, um sindicato aguerrido. Os momentos em que ele cedeu foram muito curtos e muito poucos. E a gente pode até dizer que foi assim um retrocesso estratégico. Cedeu para recuperar mais adiante. A luta não podia ser feita nesse momento, vamos acumular forças para que ela possa ser feita logo mais, entendeu? É assim que eu vejo o sindicato dos bancários. Então, para mim, não existe assim uma ruptura entre o momento antes e o depois, tá? Talvez a gente possa perceber, observar, que quando a oposição assume o sindicato, ela introduz um sangue novo, verdadeiramente um sangue novo, uma nova maneira de enxergar a luta sindical. Isso é absolutamente verdadeiro, né? Ela introduz uma nova estratégia das lutas sindicais, ela retoma em alguma medida aquelas grandes lutas de massa, aquele movimento de bancários no meio da rua, que a gente observa nos anos 50. Os bancários ocupavam esse triângulo nos anos 50, ocupavam nos anos 40. Mas a visão que eles tinham de sindicato era uma visão, digamos assim, muito voltada ainda dentro daquele ideário do Partido Comunista Brasileiro. E a visão que o pessoal de 78, das oposições,
vai introduzir é uma visão, em certa medida, até crítica a esse ideário do Partido Comunista Brasileiro, né? Você sabe que nos anos 70, 78, 79, começa a se construir toda uma crítica sobre o que foi o sindicalismo sob a ótica do Partido Comunista Brasileiro, né? Então, as oposições, elas estruturavam um pouco essa ideia. E eu acho que o principal das oposições aí dos anos 70, e eu fui um membro dessas oposições, era a noção de que todo o poder do sindicalismo tinha que vir da base, não é? A base não é a liderada que segue aquela liderança. Eu acho que a verdade que o sindicalismo novo trouxe, o sindicalismo do Augusto, o sindicalismo de Gushiken, foi essa ideia de que toda liderança se constrói a partir da base.